Gálatas, capítulo 6, verso 2. E eu quero que você que está aqui leia comigo, tá bom? Mesmo assentado como você está, vamos ler juntos, conforme está na tela aí? Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. É isso que nós vamos falar nessa noite aqui. Levem os fardos pesados uns dos outros. É comum a gente ouvir alguém dizer, né? Eu não estou podendo nem com meus problemas, né? Imagina pensar no problema do outro, né? Imagina ficar preocupado com as questões do outro, ajudar os outros, né? Nós vivemos um tempo de sobrecarga, não é verdade? Todos nós estamos, em alguma medida, sobrecarregados. Todos parecem carregar fardos pesados demais e, obviamente, parecem não ter tempo para pensar nos outros. Imagina pensar em aliviar os fardos dos outros. Existe um convite, e é um convite que Jesus fez, que Mateus registrou, e é um convite com um som de promessa, né? Que está lá em Mateus 11, 28, que diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Convite que Jesus fez. Mas esse convite tem uma promessa: eu vou dar descanso. Então, nós podemos encontrar em Deus alívio para qualquer sobrecarga. Se você está aqui hoje e se sente sobrecarregado, nós podemos encontrar esse alívio em Deus. Mas há orientações bíblicas que nos direcionam a sermos também alívio para outras pessoas, para a gente ofertar alívio para outras pessoas. Assim como há a possibilidade também da gente encontrar em pessoas alívio para as nossas tensões. Por isso que eu quero que você me acompanhe nessa reflexão nessa noite aqui, a gente pensar um pouco sobre isso, né? Porque nós sabemos que Deus pode nos aliviar. Mas o que eu quero que você pense nessa noite aqui é que pessoas podem te aliviar também. E você pode levar alívio para as pessoas também. Então, o que esse texto, só esse verso, né, de Gálatas 6:2, o que ele nos apresenta? Ele vai nos dar, para ficar bem didático, para você guardar fácil na cabeça e não esquecer, ele vai nos dar 3 R's, tá? O que nós temos nesse verso 6:2 de Gálatas é uma realidade. O que nós temos aqui é uma responsabilidade. E nós temos aqui um resultado. Então, vamos olhar para as partes desse versículo e vamos entender essas 3 coisas que o texto está nos apresentando aqui. O texto está mostrando para nós que tem uma realidade. O texto mostra que nós temos uma responsabilidade e, cumprindo a responsabilidade, nós temos ou obtemos um resultado. Então, vamos lá, parte a parte, né? Primeiro, o texto mostra que existe uma realidade. O fato é que se nós devemos levar os fardos uns dos outros, é porque os fardos existem, não é? Se nós somos recomendados, orientados, exortados a levar as cargas uns dos outros, significa que as cargas existem. Os fardos existem. Foi o próprio Jesus quem declarou, né? Lá em João, capítulo 16, verso 33, ele diz: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, olha o que Jesus diz, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. A vida, ela tem os seus percalços. A vida real é vida pesada. É isso que Jesus ensinou. No mundo vocês vão ter aflições. E nós não podemos viver com uma expectativa de que nós vamos passar pela vida sem ter fardos para carregar. Nós vamos carregar fardos. Porque isso é algo comum da vida humana. A vida é pesada. A vida não é fácil de ser levada. Quando a gente chega em Jó,
Jó capítulo 14, versículo 1, diz que o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Esse é o entendimento lá do livro de Jó. E esse deve ser o nosso entendimento. A pessoa nascida de mulher, uma pessoa humana, normal, vida comum, nós vamos viver pouco tempo, mas nós vamos passar por muitas dificuldades. E tem gente que vive pouco mesmo, né? E passa por muita dificuldade. Porque Deus quer que a gente enfrente essa realidade. A gente adotar um discurso, um estilo de vida triunfalista, não nos ajuda a enfrentar a realidade da vida. Não vai amenizar o fato de que viver é conviver com limitações. Viver é conviver com dramas, com decepções, frustrações, sofrimentos de vários tipos. Porque a vida real é assim. Deus nunca prometeu que nós passaríamos pela vida e a gente ia ter só felicidade na vida, só coisa boa na vida. Isso é ilusão. A vida real, a realidade da vida é que os fardos, eles existem. Por isso que Paulo orienta, nós precisamos aprender a levar os fardos uns dos outros, porque os fardos existem. As pessoas carregam fardos. As pessoas passam por muitas dificuldades. Quando a gente lê o Salmo 34, versículo 19 e 20, diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Interessante que quando você olha para um versículo como esse, ou para dois versículos como esses, o que chama a sua atenção? O que chama a sua atenção? Certamente você bota os olhos assim, o Senhor nos livra de todas as adversidades, né? Tenho certeza que você já viu, se não viu, vai ver, esses pastores que pregam assim, ó, fala para o irmão que está do teu lado, já viu? Né? Declara aí, provoca o irmão do lado. Se pega um versículo como esse, Salmo 34, ele vai pedir para olhar para o irmão ao lado e ele vai dizer assim, ó, o Senhor te livra de todas as adversidades. É isso que vai pedir para falar. Mas não vai pedir para falar assim, ó, o justo passa por muitas aflições. Fala para o irmão que está do lado, o justo passa por muitas aflições. Ah, mas não pede para falar de jeito nenhum, né? Porque assim, o nosso discurso sempre é o da vitória, é o do triunfo, é de tentar afirmar para o outro que nós vamos vencer com a ajuda de Deus, que é verdade, não é mentira. Mas o fato de que Deus ele pode nos livrar de todas as adversidades não pode obscurecer a realidade que o salmista está declarando. O justo passa por muitas adversidades. E o problema é esse, que muitas vezes esse jeito que nós temos de ter uma fé gigantesca, isso acaba obscurecendo o fato de que nós estamos numa vida real, vida que herdamos do Adão e da Eva, que até a natureza foi afetada, e a natureza, diz Paulo, geme pela volta de Cristo. Todos estamos sofrendo. E muitas vezes a gente adota um discurso que parece que não, que nós vamos passar por cima de tudo. E cria-se uma expectativa de que, uma vez no Evangelho, você então vai passar por cima de tudo. Você não vai experimentar sofrimento mais. E quando isso acontece, você entra em depressão, você entra em pânico. Porque você adotou uma expectativa que Deus mesmo nunca te deu, mas você que assumiu para si isso. Os fardos existem, a vida é dura. Pensa comigo em que mundo você está vivendo. Deus nunca pintou para nós uma realidade isenta de sofrimentos.
Mas Deus sempre deixou evidente que nós vivemos nesse mundo que foi tragicamente atingido pelo pecado de Adão e Eva. Todos nós fomos afetados, todos nós temos sobrecarga, e nós vamos ter alívio dessa sobrecarga quando nós tivermos um encontro verdadeiro com Deus, quando a gente participar de um povo, partilhar a vida com outras pessoas. E é dessa forma, então, que nós podemos enfrentar essa realidade. Por isso que Deus sempre teve a intenção de inserir o homem numa coletividade, num povo, numa comunidade, seja Israel, seja igreja. Porque é nessa coletividade que nós enfrentamos melhor essa realidade. A realidade de que a vida é dura, de que nós temos fardos, eles existem e nós precisamos carregar esses fardos. Então, o texto de Gálatas 6:2 nos apresenta primeiro isso, nos faz encarar isso, a realidade dos fatos, né? Nós temos cargas pesadas. Existem cargas que precisam ser carregadas. Mas, em segundo lugar, o que o texto mais nos apresenta? Ele nos apresenta uma responsabilidade. Paulo está dizendo, levem os fardos pesados uns dos outros. A responsabilidade que Paulo esperava que os cristãos assumissem diante da realidade da vida é que, já que os fardos são pesados e eles existem, é preciso que a gente aprenda a dividir esses fardos com as pessoas. Agora, observe comigo, parece que o texto ele é contraditório, né? Quando você pega o versículo 2 e o versículo 5, parece ser uma contradição. Porque o verso 2 diz assim, levem os fardos pesados uns dos outros. O verso 5 diz, cada um deverá levar a própria carga. Dependendo da versão que você tem, vai dizer assim, ó, cada um deve levar o seu próprio fardo. Espera aí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Parece que as coisas são contraditórias. A gente ajuda ou não ajuda? Né? Deixa levar ou a gente vai ajudar? Como é que a gente faz? Entenda uma coisa, são dois termos diferentes. É que o nosso português ele judia demais, né? Mas quando você pega o texto na língua grega, são duas palavras diferentes. E você percebe claramente o que Paulo quer dizer. O versículo 2, o termo grego, de onde vem o nosso conceito de barômetro. Né? Sabe o que é barômetro? Pesquisa no Google para você ver. Né? Mas barômetro, ele é um medidor de pressão. A palavra baros, no grego, significa pressão, peso excessivo. Então, no versículo 2, trata-se de um peso esmagador. Ele está dizendo assim, ó, levem o peso esmagador uns dos outros. Ele está se referindo àquele tipo de peso que é impossível levar sozinho. Não tem como. Precisa de alguém para ajudar, né? Imagina assim, pesos físicos. E você sabe que tem coisa que você pega sozinho. Você leva. Mas tem coisa que você não pega sozinho. Você precisa de ajuda. Tem que ter mais um, mais dois, mais três, mais quatro, né? Para ajudar a carregar aquilo. Porque é um peso pesado mesmo, excessivo, esmagador, né? Então, o versículo 2 está falando de uma palavra que uma pessoa só não tem estrutura para carregar. Então, ele está dizendo, levem os, por isso que a NVI traduziu, né? Os fardos pesados uns dos outros. Ou seja, note que há pessoas que estão carregando coisas que elas sozinhas não podem carregar. Nós precisamos ajudar, né? Assim como você precisa perceber que tem coisas que você sozinho não carrega, você precisa de ajuda, precisa aceitar ajuda. Alguém que te ajude a carregar. É peso excessivo, né? É carga pesada, é pressão muito grande. No versículo 5, o termo grego é outro. É a palavra fortion, que é usada para se referir a um tipo de peso mais leve. Aliás, é a mesma palavra usada em Mateus 11:30. Quando Jesus fala, né, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, essa palavra fardo, usada em Mateus 11:30, é fortion. Se refere à mochila do soldado. Era um termo que era usado no meio militar, para se referir à mochila do soldado. Dá para carregar, né? Então, você entende o que Paulo está dizendo?
Ele diz no versículo 2, olha, nós precisamos levar as cargas pesadas, os pesos excessivos, uns dos outros. Porque são cargas, são pesos, são fardos, que é impossível a pessoa carregar sozinha. Mas no versículo 5 ele diz, cada um deverá levar a sua própria mochila. Isso aí dá para você levar. Porque são pesos, são pressões que você passa, que dá para você levar, né? Então, o que você pode, o que você consegue carregar, carregue. Não fica encostando em todo mundo, né? Porque tem crente que é folgado, né? Ele fica encostando em todo mundo. Então, qualquer coisa ele pede ajuda. Não, tem coisa que você não precisa pedir ajuda. Você pode levar, é mochila. Pega a tua mochila e sai, né? Vai. Você dá conta disso. Não precisa pedir ajuda toda hora. Mas há pesos que são pesos pesados. Tem cargas que você precisa dividir porque está para além da tua estrutura. Você não vai conseguir dar conta disso. Se você tentar resolver isso, vai se enrolar cada vez mais. Melhor pedir ajuda. Então é preciso discernir essas coisas. A nossa responsabilidade é a gente ter esse tipo de discernimento. Entender assim, que tem cargas que eu tenho que dar conta delas. Eu tenho que levar, é mochila nas costas. Minha responsabilidade. Mas tem cargas que é melhor eu pedir ajuda de alguém. Porque eu sozinho eu não dou conta disso. Da mesma sorte, há cargas que você precisa deixar a outra pessoa carregar. Porque às vezes você está atrapalhando a vida de alguém. Aliás, tem mãe, tem pai que atrapalha a vida de filho. Porque tem coisas que o filho tem que carregar e o pai e a mãe não deixam. Fica protegendo demais. A orientação de Paulo é, cada um leve a sua mochila. Tem coisa que você consegue. Deixa o filho fazer. Ai, mas tadinho. Porque para a mãe, especialmente, filho é criança, tem 34 anos. Mas é menino, ai, tadinho do menino. Ele não vai conseguir pagar esse carro sozinho. Aí vai lá e fica injetando dinheiro. Não faça isso. Essa mochila é dele. Deixa ele carregar isso. Para de proteger essa criança que você acha que é criança, né? Às vezes tem maridos que protegem demais a esposa. Esposa que protege demais o marido. Deixa a pessoa carregar o fardo dela. Você não tem que proteger toda hora. Tem que mimar a pessoa toda hora. Ela tem que aprender a carregar a sua própria mochila. Mas tem fardos que nós precisamos ajudar outra pessoa. A pessoa está se esgoelando, você não está vendo? Ela está perto de você, ela não vai dar conta disso, ela não tem estrutura para resolver isso. E você fica lá assistindo de braço cruzado, né? Entre casais isso é muito comum, né? O outro parece que se alegra quando vê o outro se lascando. E não percebe. Paulo está dizendo, levem as cargas uns dos outros. Tem carga que é pesada. A pessoa está precisando de você. Ela está clamando por você. Observa isso. Ajuda ela a carregar. E aquilo que é leve, deixa que ela carregue. Ela deve conseguir, né? Ou seja, a reação que Paulo esperava encontrar no cristão é a capacidade de tornar a vida do outro mais leve. Essa é a ideia. Nós precisamos ajudar o outro a levar os fardos pesados. Essa é uma responsabilidade cristã. Esses fardos, eles não são especificados pelo texto, mas eles podem ser pecados, podem ser preocupações, privações, problemas financeiros, dificuldades no casamento, decisões difíceis a tomar, entre outras coisas. Um monte de coisa pode ser um fardo. O fato é que é uma responsabilidade espiritual facilitar a vida da outra pessoa quando você nota que a outra pessoa está sobrecarregada. Assim como é responsabilidade espiritual também contar com outras pessoas, aceitar o auxílio de outras pessoas para facilitar a sua vida e tornar a sua vida também
mais leve. Isso é um encargo, é um dever, é uma responsabilidade espiritual. Até o apóstolo Paulo, ele teve que aceitar, né, a ajuda de pessoas. Olha lá, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16 a 18. Paulo está escrevendo a Timóteo e ele diz assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou, e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Olha só, o apóstolo Paulo está dizendo que ele precisou de alguém que o ajudasse. E ele está falando aqui de um homem chamado Onesíforo. Na verdade, ele traz à luz esse homem. Esse homem você não vê em lugar nenhum, né? Mas Paulo faz questão de mencionar e de orar por ele, pela casa dele, pela família dele, dizer: o Senhor conceda misericórdia à casa dele, porque muitas vezes ele me socorreu, ele me reanimou, ele ajudou a carregar os fardos, ele esteve do meu lado, ele me procurava, ele me encontrava, ele queria estar comigo, queria estar perto de mim. Paulo precisou disso. O Onesíforo, ele trouxe refrigério à vida de Paulo, ele ajudou a carregar as cargas pesadas que ele tinha. E Paulo faz menção disso nessa segunda carta a Timóteo. Essa é a nossa responsabilidade espiritual. Nós precisamos tornar a vida do outro uma vida mais leve. Precisamos levar refrigério. Precisamos facilitar a vida. Precisamos ser um Onesíforo na vida de outras pessoas. Também nós precisamos aceitar Onesíforos, né? Porque às vezes tem pessoas querendo nos ajudar e nós não queremos ajuda. Nós achamos que nós podemos carregar esses fardos, só que eles são pesados. E Deus muitas vezes levanta pessoas para te ajudar, para tornar a tua vida mais leve, para fazer com que você tenha alívio, que refrigere a sua vida, que traga um refrigério para você. Isso é responsabilidade. O texto nos chama a atenção para isso. Existe uma responsabilidade espiritual cristã que pesa sobre nós. Nós precisamos levar as cargas uns dos outros, discernir. Isso é pesado? Então eu vou ajudar. É leve, como se fosse uma mochila? Deixa a pessoa, né? Ou se é a minha mochila, eu carrego. Não tem que ficar repartindo isso com ninguém. Mas se é pesado, eu preciso aceitar ajuda, eu preciso ajudar. Essa é a responsabilidade que o texto aponta. Em terceiro e último lugar, o texto também aponta para um resultado. Veja que o versículo termina assim: e assim cumpram o quê? A lei de Cristo. Paulo diz que quando a gente resolve ser alívio para outra pessoa, nós cumprimos a lei de Cristo, que deve ser um contraponto ao fato de que os gálatas estavam confusos entre lei de Moisés e entre a graça de Cristo. E Paulo então está dizendo: olha, se vocês carregar a carga do outro, entender que tem peso, que a pessoa precisa de ajuda, se vocês repartirem, dividir esses fardos, vocês vão cumprir a lei de Cristo. Eu quero lembrar aqui no capítulo 5, versículo 14, né, de Gálatas, o contexto aí, Paulo já havia argumentado que toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo, fazendo referência ao que Cristo havia ensinado. Cumprir a lei de Cristo deve significar espelhar em nossas relações a forma como Jesus viveu. Porque Jesus viveu aqui na terra, tornando a vida das pessoas mais leve, trazendo alívio, ajudando a carregar os seus fardos. Você quer entender melhor sobre isso? Mateus 23, versículo 4, olha só, Jesus está dizendo aos escribas e aos fariseus
E Jesus fala assim: eles, os escribas e fariseus, eles atam fardos pesados. É a mesma palavra, tá? A palavra baros, pressão. Ele diz assim: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Jesus está dizendo: ai desses fariseus e escribas, porque eles tornam a vida das pessoas mais pesada. Eles não trazem alívio, eles fazem pressão sobre as pessoas. E Paulo está dizendo assim: se vocês levarem as cargas uns dos outros, assim vocês cumprem a lei de Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo foi o único que colocou sobre nós o peso adequado. Só Ele sabe colocar o peso adequado. A religião, a religiosidade, o judaísmo, os escribas, os fariseus, os sumos sacerdotes, o sinédrio da época, tudo colocava peso excessivo sobre as pessoas. E Jesus é quem conseguiu, sem exageros, sem hipocrisia, colocar o peso adequado sobre nós. Por isso que Paulo está dizendo: olha, se vocês levarem as cargas uns dos outros, vocês estão cumprindo a lei de Cristo. Vocês estão imitando Cristo. Vocês estão espelhando na vida de vocês o que Cristo fez, a maneira como Ele viveu, a maneira como Ele encarou as coisas. Não exija das pessoas o que elas não podem. Nós precisamos aprender a dosar de acordo com a força de cada um. Nós precisamos notar quando há excesso de carga. E nós precisamos nos aproximar da pessoa e nós precisamos aliviar a pessoa, imitando o que Cristo fez. Esse é o resultado que Deus espera encontrar na minha vida, na sua vida. Paulo está dizendo: olha, levem as cargas uns dos outros, porque existe uma realidade. As cargas existem, elas são pesadas mesmo. A vida é assim. Paulo está dizendo: olha, a responsabilidade de vocês é você ajudar a pessoa a carregar, se a carga é pesada. Ele diz: olha, se vocês fizerem isso, vocês alcançam esse resultado. Vocês estão cumprindo a lei de Cristo, porque Cristo aliviou os fardos. Cristo não pesou a mão sobre nós, mas Ele soube dosar quando Ele nos ensinou aqui na terra. E se a gente fizer isso, a gente também vai ter equilíbrio, vai aprender a dosar. Talvez você esteja carente de que apareça na sua vida, a semelhança de Paulo lá, um homem como Onesíforo, né? Alguém que pode tornar a tua vida mais leve. Aceita ajuda. Peça ajuda. Vença o orgulho e divida a sua carga com alguém. Compartilhe com alguém. Fala: eu estou lutando com isso. Eu preciso de ajuda. Sozinho eu não estou conseguindo carregar. Talvez você precise parar essa noite e observar quem está à sua volta. Quem está perto de você. Quem está carregando um fardo muito grande. E você pode ser aquele, pode ser aquela que vai tornar isso mais leve para a pessoa. Você vai levar um refresco para a pessoa. Vai ser refrigério para ela. Talvez você tenha que parar e observar quem está à sua volta, quem está precisando, que está se matando para levar uma carga sozinha. E você precisa ajudar essa pessoa. Talvez você esteja fazendo muita pressão sobre a vida de alguém. Talvez você seja o próprio fardo. Você está pesando demais a vida de alguém. Porque você cobra muito. Você reclama muito. Você exige muito. Talvez você tenha que fazer o que está escrito lá em Mateus 23. Porque lá em Mateus 23, Jesus fala assim: os escribas e fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. E estão tornando a vida das pessoas uma vida pesada.
Talvez você tenha que se levantar dessa cadeira que os escribas e fariseus se assentaram. Levanta dela. E torna a vida das pessoas mais leve. Vai cumprir a lei de Cristo. Vai dar peso adequado. Para de cobrar tanto, exigir tanto. Para de ser um fardo na vida das pessoas. Arruma um jeito de tornar a vida da pessoa mais leve. Não deixa ela tão pesada. Dessa maneira como você tem deixado. Deus te chama nessa noite a redescobrir o sentido da vida. Sua vida liga o que a quê? Porque tem pessoas que a vida delas ligam nada a coisa alguma, né? São pessoas que não ligam a ninguém, não ligam para ninguém. Ficam olhando apenas para elas mesmas, mas são incapazes de fazer ponte com a vida de alguém. E quem vive assim, fica sem sentido a vida. Porque é uma vida que liga nada a coisa alguma. Não tem sentido. É viver para si. E quando a gente só vive para nós mesmos, a vida vai perdendo o seu sentido. Por isso, pare um pouco nessa noite e reflita nessas coisas. Deus está te chamando para observar a realidade dura em que todos vivem. Os fardos existem. Todos nós que aqui estamos, quem vai ver em casa, todos têm fardos pesados, difíceis de carregar. Deus está te chamando à responsabilidade de levar as cargas uns dos outros. Você pode tornar a vida de alguém mais leve. Faça isso. Você está vendo que você poderia ajudar. Você poderia trazer alívio, refresco, por que você não leva? Faça isso. Torna a vida da pessoa mais leve. Deus está te chamando para apresentar um resultado. É cumprir a lei de Cristo, é seguir o exemplo dele, é imitá-lo em tudo, é ser para os outros o que ele é para você. Ele aliviou seus fardos, alivia os fardos das pessoas também. Senão você vai fazer como aquela história que Jesus contou, não é? O sujeito foi perdoado, mas ele sai e se depara com alguém que devia para ele e diz que ele esgana a pessoa. Eu quero que você me pague, você está me devendo. Mas como assim? Você acabou de ser perdoado de uma dívida enorme. Por que você não pode perdoar outra pessoa? Mas ele não entendeu. Ele foi aliviado de um fardo, ele precisa aliviar o fardo do outro. Esse é o resultado que Deus espera encontrar na minha vida, na sua vida também. Que Deus te abençoe. Eu queria que você orasse nesse momento, dissesse para Deus: Deus, me perdoe por quem eu não tenho sido. Me ajude a ser o que é preciso ser e apresentar o resultado que o Senhor está esperando.